Olá, aluno, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lacerra. Hoje nós vamos continuar falando sobre o contexto da proclamação da República. Pois é, no vídeo anterior a gente falou das questões religiosas, falei sobre a Bula de Sílabus, publicada pelo Papa Pio IX, e aí a gente tem lá uma série de conflitos, de poderes mesmo, entre a Igreja e o imperador Dom Pedro II. No final desse processo você tem ali a imagem do imperador arranhada por essa discussão, tá certo? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão militar. E aí essa questão militar ela é muito importante, não é? Só para dar uma recapitulada, quando a gente falou lá atrás da formação dos estados modernos, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, a gente tem uma aliança entre o poder do rei, entre o poder religioso e o poder econômico-político, tá? Isso lá atrás. Aqui no nosso império, essas relações elas eram as mesmas, tá? O monarca ele sustentava-se no poder religioso, no poder político e econômico e no poder militar, tá? E aí a gente tem uma coisa muito importante. Por quê? Porque aqui cabe um questionamento bem importante. Os militares fazem parte de um grupo muito importante para quem está no poder, não é? Ter o apoio militar significa ter o apoio da força oficial, não é? E ali, basicamente, é a principal força de poder de um governante, tá? Bom, então assim, os militares, eles ao longo do tempo sempre são importantes na estrutura e na formação de poderes, né? Você sempre tem os militares como fiel da balança ao longo do tempo. Se você for pegar toda a história contemporânea, mais atual, em todas as tomadas de poder, você sempre tem a força militar perto. Seja essa tomada de poder pelo ponto de vista político, ideológico de esquerda ou político, ideológico de direita. Tanto faz ter o poder militar, ter o controle militar ou ter lá o apoio militar, ele é fundamental para se estruturar. Se você pega lá, por exemplo, a Revolução Francesa, que é considerado o primeiro evento do período contemporâneo, ele termina exatamente quando a alta burguesia se associa, se alia, forma uma aliança com o exército de Napoleão Bonaparte. Depois o Napoleão dá um fim lá e fala que quem manda na bagaça lá é ele. Enfim, ao longo do tempo isso vai acontecendo, os militares vão sempre sendo o fiel da balança nesse processo. Então ter o apoio militar é muito importante. Voltando então para o período imperial, o imperador precisa do apoio dos militares, ele necessita do apoio dos militares para ele continuar firme. Só que esses militares não eram tão prestigiados na estrutura do poder imperial. O imperador não prestigiava eles da forma que eles queriam ser prestigiados. Você tem algo muito curioso, que é a Guerra do Paraguai. Em vitória traçaste essa grande odisseia que vai das revoltas que aqui dominaste, as jornadas do atroz Paraguai. E essa Guerra do Paraguai termina ali, o Brasil, teoricamente, termina ali como o vencedor daquela guerra, ele sai muito prestigiado. E os militares então voltam realmente inflados por esse prestígio de saírem como vencedores. A questão é que eles queriam mais participação no poder, eles queriam mais influência, eles queriam principalmente ter maiores remunerações, uma valorização realmente maior. Afinal de contas, eles tinham ganhado uma guerra em nome do país. O probleminha é que o imperador vai começar a proibir algumas manifestações, ele não vai dar o prestígio que eles tanto queriam, e aí então você tem um outro probleminha. Esses militares que lutaram a Guerra do Paraguai, eles entraram em contato com os ideais republicanos,
que existiam em outros países. Importante dizer que o Uruguai já era uma república, o Paraguai já era uma república e a Argentina já era uma república. Só nós éramos uma monarquia. Então isso vai começar a falar aqui no ouvidinho desses militares, né? Eles começam a falar, poxa, os caras eram republicanos, né? Eles têm uma participação maior na sociedade, eles têm uma autonomia maior, né? A gente fica aqui submisso à vontade do imperador. Então, em sumo, né? A Guerra do Paraguai vai trazer aí um destaque para os militares. Esse destaque vai dar aos militares o argumento de dizer, olha, eu quero mais prestígios do Estado, né? E o imperador não retribui os militares da forma que eles queriam. Então isso cria um sentimento aí não muito bacana, certo? Associado a toda a ideia do positivismo, que influenciava muito fortemente os nossos militares, no conceito de que a sociedade precisa evoluir, né? E, diante do contato com o governo republicano, com a forma republicana, né? Isso começa a pipocar, a nascer dentro da mente desses militares a possibilidade aí de, por que não, trocar o sistema e a forma de governo, tá certo? Bom, é isso, o vídeo ficou grande de novo, a gente volta no próximo vídeo falando exatamente sobre o terceiro e último ponto, que é a questão econômica desse processo, que são os proprietários de terras, tá bom? Beleza? A gente se encontra lá, até o próximo vídeo.